E correndo o risco de ser atacado e xingado por uma parte da torcida que tem uma ameba no lugar do cérebro, aqui vão 3 coisas que eu preferiria ao invés de assistir este jogo do Corinthians. Ver a minha mãe fazendo 69 com um mendigo, arrancar a pelinha da unha da cutícula quando você vai tentar puxar aqui e sai metade do seu dedo, e dividir elevador quebrado com Otávio Mesquita, Mauro César e Galvão Bueno. 3 coisas, hein? Tá aí dado o meu parecer sobre a partida de hoje. Eu cansei de usar aqui o termo tenebroso, então eu procurei aqui alguns sinônimos. Então vamos falar alguma coisa que foi esse jogo aqui, certo? Esse jogo foi terrível, horrível, horripilante, horrendo, assustador, pavoroso, apavorador, apavorante, medonho, aterrador, nem sabia aterrador, pra mim era enfiar o dedo, enfim, né? Aterrorizador, tétrico, o que é tétrico? Eu sei de Tetris lá que encaixa, né? Sinistro, macabro, amedrontador, atemorizador, horroroso, horrífico, horrente e lôbrego. Beleza, esse jogo foi lôbrego. Nossa, uma hora que eu pensei, nossa, mas que jogo lôbrego. Corinthians 1, Racing, genérico do Uruguai, porque tem o Racing verdadeiro, que é o da Argentina, de Avellaneda, tem o Racing de Córdoba, da Colômbia, e tem o genérico do genérico, que é essa carniça aí uruguaia, que está, né, é o pior time da competição, que já não é a principal competição da América, a Sul-Americana, é um time que tinha mais de 12 gols sofridos em 4 jogos, é o time que não conseguiu ganhar de ninguém, e o Corinthians consegue sofrer. Meus amiguinhos, minhas amiguinhas que vêm aqui, o sofrimento não pode ser Corinthians desse jeito. Se você glamouriza, se você gourmetiza, olha só como foi Corinthians hoje. Nossa, o Corinthians foi muito Corinthians hoje. Você é um completo imbecil, desculpa. A gente tem que aceitar o sofrimento e achar legal o sofrimento. Se for uma final de Libertadores contra o Boca Juniors, aquele 1-1 na Bombonera em 2012 com o Romarinho fazendo gol no segundo tempo, aquilo foi um sofrimento, Corinthians. Quando a gente fala sobre a final do Campeonato Mundial de 2000 contra o Vasco, aquilo foi um sofrimento, foi pros pênaltis e tal, aí o Edmundo erra, aquilo é um sofrimento, Corinthians. Você sofrer pra ganhar do Racing, essa carniça uruguaia, sofrer contra o UCV da Venezuela, que é um time de pacoteiro de mercado, você sofrer contra o Barcelona, que também é genérico. O Corinthians não consegue ser competitivo com esses times meia boca aí. Ah, mas o Corinthians dominou a partida de hoje. Você viu o domínio do Corinthians? Era lateral, zagueiro, zagueiro, volante, volante, zagueiro, zagueiro, goleiro, goleiro, zagueiro, zagueiro, lateral, lateral, lateral. Então estourava a bola. 90% de posse de bola desse jeito, pelo amor de Deus. Deixa o seu like aqui embaixo, eu vou ter que fazer um milagre pra poder trocar uma ideia com vocês, mais de 10 minutos aqui, pra poder atender um pouquinho nas expectativas, nessa resenha que vocês curtem aparecer aqui, pra gente poder trocar uma ideia. Então faça valer esse momento, deixar o like, ainda estamos vivos na competição, agora a gente precisa ganhar do líder do grupo, que é o Huracan, na Argentina. Então deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. Quem tem condição de fortalecer financeiramente, meu amiguinho, esse jogo merece. Eu tá aqui merece demais. Nem que seja 5 no Pix. Tá aqui a nossa chave Pix aqui embaixo. Qualquer valor, manda assim, ó. Tô mandando por dó, Adalba. Pelo amor de Deus. Vamos fazer o seguinte, ó. Se eu falar mais de 10 minutos, vale 5. Se eu chegar a 20 aqui, aí vale 100. Eu sei que não vai chegar. Aí você fortalece aí da maneira como achar melhor. Tem sempre a opção também do coraçãozinho aí, que é o valeu. Esse valeu aí que vocês raramente mandam, mas fortalece demais, né? Tem um maluco São Paulino que brota todo pós-jogo aqui pra dar uma zoada e manda R$2 no valeu. Ó, o São Paulino tá representando mais aí, então manda aqui embaixo. E eu só vou responder o nosso mano São Paulino se ele mandar de 10 pra cima nesse pós-jogo de agora, certo? E eu sei que vocês vão comentar sobre El Bigodon, hein? E El Bigodon, eu mirei num ator sexy de Hollywood e acertei o Super Mario do Luigi. É isso aí mesmo, o que tem pra hoje. Minha cara não tá das melhores mesmo, eu já tô cansado. Aí eu falei assim, que tal deixar minha cara mais cansada do que o normal? Viu que eu tô enrolando, né, primeira dama? Você vê assim, ó, pô, tem que chegar a 10 minutos essa porra aqui de um jogo que não teve porra nenhuma. Vou falar do meu bigode, vou passar aqui uma receita de bolo, vamos trocar ideia. Assim, eu não quero dedicar
um segundo da minha vida nesse pós-jogo pra falar de bastidor político. Aí não tem muito o que falar de uma partida que o nosso melhor lance no primeiro tempo foi uma falta, que é aquela falta de que você bate no jardim da infância, que o Romero bate e o goleiro dá uma ponte só pra aparecer ali. Foi o melhor lance do primeiro tempo. O Hugo Souza terminou com o uniforme limpinho, nem trabalhou praticamente. O time do Racing pouco criou, a gente também não. Thales Magno, mas os jogadores eu vou falar. Não, vamos começar pelo Dorival. Vai dar 10 minutos aqui primeiro. Já separa o cincão, que vai ter cincão no Pix aí, tá no primeiro comentário fixado, tá? Dorival Júnior, eu não vou criticar o Dorival antes dos 10 primeiros jogos dele. Você pode vir aqui, pode xingar, pode fazer o que for, pode falar que eu tô passando pano, não interessa. Eu vou dar 10 jogos ali pra começar a ousar criticar. Porque quando eu olho o elenco, isso aí vale pro Dorival, valeria pro Tite, valeria como valeu pro Ramon Dias, pro Lisca doido, pro Guardiola, não importa. Quando eu olho pro elenco e vejo que a gente tem Héctor Hernandes, Thales Mágico, Romero, que faz 3 gols brincando, que menino lindo, é o melhor do ano. O Romero é 9 jogos assim. Aí ele faz um gol, um jogo esporádico ali, aí já serve pra você mamar ele o resto da vida. Eu convido vocês que estão aqui assistindo a brotar nas outras redes sociais aí do Papo Fiel e assistir os cortes que eu falei do Romero ali, tanto de pessoa que parecendo que eu tava dando uma voadora na mãe dos caras, que fica, sabe, parece que toca o coração quando eu falo que o Romero é extremamente limitado e é uma ofensa até os jogadores limitados. De vez em quando ele faz alguns gols ali, ele faz a foquinha, meu Deus, como ele provoca, ele falou que o Santos não é ninguém, tudo isso aí é da hora, mas aí ele pode ser comentarista, que tal? Né? Por se ele for um comentarista, ele pode fazer isso aí dentro de campo, realmente não leva a nada, mas nem vou direcionar todas as críticas ao Romero. Quando a gente olha esse elenco, quando a gente olha o meio campo que o Dorival escolheu hoje pra entrar sem nenhum cara, eu acho que ele pensou assim, ó, quem são os caras que são mais criativos do meu meio campo? Em teoria, Bidon, Carrijo e Coronado. Os 3 vai pro banco. Vamos jogar sem. Eu quero jogar no nível hard, porque já tem que ser o suficiente, e deveria mesmo, né, pra ganhar desse time muito ruim aí do Uruguai. Aí ele opta por Charles. Vamos relembrar como o Charles veio parar no Corinthians graças ao Fabinho General, o incrível nosso diretor de futebol, que na verdade não é diretor de futebol, que era gerente de scout no Flamengo. Ele foi lá na Dinamarca, no dinamarquesão, e pegou ali o jogador que não era nem titular de um time aleatório da Dinamarca. E viu o histórico dele e falou assim, jogou no Ceará, foi protagonista? Não. Jogou no Sport, foi protagonista? Não, saiu chutado de lá. Jogou na Série B pelo Inter e depois virou moeda de troca. É esse cara pro nosso meio campo. Este cara realmente, ele tem a finesse que é necessária pra representar o manto sagrado do Coringão. E trouxe pra cá. Esse era um dos nossos meias. O outro, Alex Santana, que você puxava no histórico quando o Alex Santana chegou, tinha mais lesão do que time que ele tinha passagem, mais lesão do que gol ele tinha. Aí eu falei, pô, cara, esse cara aí é complicado, pesado, né, um jogador meio travado. Olha só, esse é o nosso meio campo. E o Rian, coitado do Rian, ficou com dó, porque, pra começar, eu já gosto mais dos moleques da base mesmo, sabe? Eu já tenho uma paciência muito maior. Não dá pra esperar muita coisa de um meio campo desse, né? O Rian muitas vezes aparecendo perto da área, não é a dele, nunca foi a dele nem na base. No ataque a gente já falou, né? Héctor Hernandes, uma outra invenção do Fabinho Marechal, que chegou ali na Espanha e falou o seguinte: na Espanha temos, que na verdade foi em Portugal, meu Deus do céu. Ele chegou em Portugal e ele falou assim, ó, pô, tem o Benfica, tem o Porto, tem esses times aqui. Não, vamos pra quinta prateleira de Portugal, e aí a gente pega assim, os principais jogadores, não, vamos pra quinta prateleira dos jogadores, e aí você pega a quinta prateleira dos jogadores e procura os mais carnicentos, os mais aleatórios que tem. O Héctor Hernandes é um jogador que não sabe cruzar, ele não sabe cruzar, ele não sabe cabecear, ele não sabe finalizar, ele não corre, porque ele não tem velocidade, ele não faz pivô. Aí ele fez aquele gol lá que foi um semi-gol contra há poucos dias. Meu Deus do céu, como é ruim. E aí a nossa outra opção no ano passado era o Pedro Raul, que também foi uma excelente contratação desta diretoria maravilhosa que temos. E Thales Magno. Outra coisa, convido vocês que vêm aqui no canal e tal, troca ideia, corintianos ou não, dê uma passadinha nas outras redes sociais do Papo Fiel. Nossa, até engasguei, né? Dê uma passadinha nas outras redes aí do Papo Fiel. Não precisa seguir não, tá? Só passa lá. Se você gostar do conteúdo, você segue. Você não precisa seguir. Aí busca o vídeo que eu falei do Thales Magno. 2 vídeos lá, na verdade.
Eu falei 2 e mostrei 3, mas é 2 vídeos lá. E veja os comentários. Mais uma vez, parecendo que eu dei uma rasteira na avó dos caras. Porque aparentemente o Thales Magno é o Lionel Messi, né, vestido de outro jogador, aparentemente. O falso driblador, o driblador culposo, e mais uma vez, ele tá me fazendo ter saudade de 2 jogadores que eu odeio, Matheus Vital e Cleison. Ele é uma mistura. Se o Matheus Vital comesse o Cleison, nasceria o Thales Magno. Ele consegue... Quando tenta driblar, erra. E nas vezes que ele não tenta driblar é que ele veio, puxou pra trás e tocou pra trás. É isso, o máximo de Thales Magno com a camisa do Corinthians. Isso que eu só parei no meio campo e no ataque. Aí você fala, pô, Dalba, mas você só reclama. Ai, mas você só reclama, Dalba. Ganhou o jogo, você não tá feliz? Não, porra, eu tô com sono, meu amigo. Eu tô com sono, não é feliz. Eu tô com sono do futebol que foi apresentado. E antes que alguém venha assim, ai, mas foi pênalti no Yuri. Você vai querer mesmo reclamar da arbitragem contra o Racing genérico do Uruguai? Não faça isso, é vergonhoso, entendeu? É até uma ofensa a camisa do Corinthians. Vamos olhar pra nossa linha de defesa. Matheus Bidu. Eu já falei pra vocês que o Bidu não foi protagonista nem na Turma da Mônica. Nesse jogo, ele foi. Nesse jogo, ele apareceu numa jogada típica de futebol de várzea, que o Carrijo tropeça na bola, a bola rebate no próprio Carrijo, vai pro meio da área, o cara rebate, aí de repente o cara afasta mal, o Bidu pega meio no susto, finaliza de dedão, a bola desvia e entra no gol. Esse aí é gol de casado contra solteiro no final do ano, e o Bidu foi protagonista por conta deste gol aí. Do outro lado, Léo Maná. Como eu queria que as pessoas fossem competentes como o empresário do Léo Maná. Nossa, eu queria muito tomar um café com esse cara, porque eu imagino que o custo e o quanto que você poderia aprender pra vida empresarial tomando um café, tomando um brunch ao lado deste empresário maravilhoso, realmente você não consegue em qualquer palestra que você tenha por aí. O cara é um fenômeno de colocar um moleque que simplesmente ele não consegue fazer o básico do básico. Pra não falar que ele não acertou nada durante a partida, ele acertou um cruzamento dos 3 que ele tentou, que foi no meio da área e não gerou perigo nenhum, e eu acho que só. Eu acho que teve uma outra passagem que ele aceitou também, pouca coisa aí. E a dupla de zaga pouco trabalhou. Mas nas poucas vezes que o André Ramalho, por exemplo, foi exigido, teve um passe que, assim, ó, está o Léo Maná passando aqui, é que tudo bem, se eu sou o André Ramalho, eu olho o Léo Maná passando, eu prefiro tocar a bola de lado também, direto pra lateral, do que tocar pro Léo Maná. Mas o Léo Maná passou, o Léo Maná tá aqui, ó, sei lá, 90 graus dele, né, tá reto aqui, ele toca aqui, ó, 45 graus, sei lá, então, enfim, vocês entenderam aí, vocês que são matemáticos aí, vocês são filho de Pitágoras. Do outro lado, o Matheus Bidu, como eu falei, no Tchoca não vou falar porque pra mim fez uma partida ok, no finalzinho ele deu uma recuada meio esquisita, mas pouco foi exigido, e o Hugo Souza, como eu falei, nem sujou o uniforme. No segundo tempo entrou a nossa elite, hein, e no segundo tempo entrou o Carrijo, o Yuri Alberto, que não conseguiu nem dominar a bola, né, e Maicon, Martinez, e teve mais alguém que... O Coronado. O Coronado tentou dar uma carretilha, porque aparentemente a gente tava ganhando de 22-0, já classificado, com o pé nas costas. No meio campo ele tenta dar uma carretilha. E o pior, aquela carretilha que espana, sabe? Espanada, assim, que nem a bola vem. Ai, como é pouco, né, cara? Como é quase nada aí do Corinthians. E o futebol? No primeiro tempo, nada. No segundo tempo, quase menos ainda, né? Que teve esse gol de biquinho aí do Matheus Bidu. Quando a gente analisa a Copa Sul-Americana, é um campeonato já de um nível bem abaixo do que é a Libertadores. Aí o Corinthians, que começou a temporada pela torcida, tá? Com expectativas de até onde iria na Copa Libertadores, não conseguir sequer passar da primeira fase da competição, é bizarro. Então a gente precisa ir lutar pra tentar ficar pelo menos com a vaga, pelo menos não, né? A vaga pros playoffs, que a gente pega os terceiros colocados da Copa Libertadores. Numa dessa pode vir um Barcelona de Guayaquil mais uma vez, o próprio Flamengo, qualquer coisa assim. E aí o Corinthians precisa conseguir isso. Até porque, matematicamente, a gente tem chance de terminar na primeira colocação. A gente precisa só tirar 7 gols de saldo contra o Huracan lá na Argentina. Você acredita nisso? Porque se você não acreditar que o Corinthians tira 7 gols de saldo na Argentina, você é menos corintiano que o Ivan Moré. Não esqueça disso, hein? Tem que acreditar até o final, porque tem que ser um completo idiota, né? Nessa nova cartilha que tem na torcida. Vamos dar as notas pra esses caras aí. Passou
passou de 10 minutos? Então simplesmente agora, nesse momento, pausa o vídeo. Vou dar as notas agora, quero ver as notas de vocês aqui também nos comentários. Pausa o vídeo, vai de novo na chave Pix, tem aqui embaixo, manda 5 lá, ó, pelos 10 minutos de vídeo. Parabéns, você fez milagre, hein, cara, parabéns. Nossa senhora, eu te amo, Adalma, você é o meu pupilo, certo? E aí você tem que mandar esse 5 aí, porque é bizarro, hein? E se chegar a 20, quanto tempo tá dando primeira dama exatamente aí, mais ou menos? 14,39. Exatamente, mais ou menos, é muito bom. 14, ixi, tô achando que vai dar 20, hein? Já prepara mais 5 aí, porque o bagulho é louco. Notas para o jogo de hoje. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa. Cara, eu fiz 3 anotações na partida inteira. E eu tava com o olho ardendo de sono, assim. Eu tava desse jeito assistindo o jogo, assim. Eu falei, meu Deus, será que vai? Será que não vai? Eu acho que não vai, hein? E aí, vamos lá. Notas. Hugo Souza, nota 5. Só pra você entender a nota 5, não é porque ele, fez 5 defesas. É que todo jogador, pra mim, ele começa com 5 e aí ele vai ou ganhando ou perdendo conforme a partida vai passando, nota 5. Léo Maná, nota 2,5, porque como eu falei, eu anotei algumas coisas assim. Eu acho que ele forçou um cartão amarelo do cara, acertou um cruzamento, né? Muito pouco aí para o Léo Maná. André Ramalho, nota 3. Por quê? Porque eu gosto muito do André Ramalho. Ele parece o mosquiteiro que é mascote do Corinthians. Tchoca, nota 4. Bidu, nota 6. Melhor jogador da partida. Palmas para o Bidu, hein, cara? Agora sim. O Flamengo tem o Cebolinha. A gente tem o Bidu. A gente pegou ainda o pior que era da Turma da Morte. Nem pra escolher o Cebolinha, que é mais da hora assim também. E o Rian, nota 3. Tadinho do Rian. Charles, nota 1,5. Uma imitação de jogador. Teve uma vez que a primeira dama falou o seguinte: você deu a nota pros jogadores. Teve uma vez, agora que acabou a partida, a primeira dama falou assim: ó, você deu a nota pros jogadores? Eu falei assim: eu dei a nota pras pessoas que estavam lá, porque não dá pra falar jogadores de uns caras que não jogam, né? Você deixar ali a característica diferente do que realmente é. Charles, nota 1,5, esta pessoa. A pessoa Alex Santana, nota 2. Romero, nota 1. Eu cansei já do Romero. Sinceramente, eu cansei. Não do Romero, eu cansei do fã-clube. O Romero é indiferente, mas o fã-clube já é, sabe, não desce. Eu sou obrigado a ler quase todos os dias nos vídeos que viralizaram aí do Romero, assim, que a galera falando assim, ó, que eu não sou corintiano por ter criticado o Romero, por achar que o Romero não foi protagonista. Eu não fico pensando, que Corinthians será que esses caras viram? Onde viram o Romero protagonista em 2017, por exemplo, que foi campeão brasileiro? Num time que o Rodriguinho e o Jô realmente foram os caras que chamaram toda a responsabilidade. Ou nas outras competições, ou nos outros títulos que a gente teve com o Romero. Ele foi a peça fundamental? Não, foi uma peça que, ok, tava ali. Mas a ponto dele receber esse lobby todo, com o pouco que ele oferece, se ele oferecesse mais ou menos ainda. Mas ele é artilheiro da Arena. Aí você vai falar pra essas pessoas que a Arena tem 10 anos e que daqui 20 anos o Romero não vai estar nem no top 50. O próprio Yuri Alberto já passou ele. Aí os caras ficam bravos, né? Thales Magno. Olha, eu queria muito dar o pior da partida pro Thales Magno. Sabe por que ele não vai ser o pior? Primeira dama, você que tá atrás da câmera aí, sorrateira, roendo a sua unha. Porque o Thales Magno teve ele recebeu aquela bola lá, sofreu uma falta e deu cartão amarelo pro cara. Sabe que o Coronado bateu e não gerou nada? Mas aquela falta deu meio ponto pra ele, então ele não vai ter 0. Vai ser meio ponto para Thales Magno. Realmente vale muito a pena desembolsar a grana que a gente desembolsa. O cara, quando é só ruim, pelo menos passa. Mas quando o cara é ruim e tem grife, aí me irrita de um jeito absurdo. Mas ele dança, né? Ele faz o ombrinho. E se ele faz um ombrinho, então tá bom. Nota meio para o Thales Magno. Vou dar o pior da partida pro Héctor Hernandes, simplesmente porque eu não vi o Héctor em campo. Talvez ele estava na Espanha. Talvez ele não estava familiarizado com o idioma. Ele sabe falar o idioma da Espanha, que é o catalão. Ele não sabe falar sabe falar o espanhol do Uruguai. A Carrilho, nota 5,5. Achei que o Carrilho entrou bem. Inclusive, olha só que eu vou forçar pra dar uma nota 5,5 pro Carrilho. Ele participou do gol do Bidu. Como? Ele cortou pra dentro, o cara tropeçou na bola, que tropeçou nele, e no final das contas deu. Então, eu tô contando uma assistência da assistência para André Carrillo. Coronado deu a carretilha, pela aquela carretilha maravilhosa dele. Tô dando nota 3 pro Coronado. Yuri Alberto, nota 1. Bizarra a partida do Yuri Alberto também. Maicon, nota 1,5. Michael, não jogador, também já cansei de falar do Michael. E Martinez, nota 2, por quê? Porque eu vi o Martinez uma hora correndo. Assim, o cara passou ali na ultrapassagem, eu vi ele correndo, falou, a corrida dele é diferente. É uma corrida diferente, assim, vale realmente nota 2 aí. Comente aqui embaixo algumas coisas, como, por exemplo, o que você preferiria, igual eu falei no começo desse vídeo aqui, ao invés de estar assistindo esse jogo, como eu falei, eu prefiro ver minha mãe fazendo um 69 com um anão mendigo, que é pior ainda que o mendigo, certo? Com um anão mendigo do que outra coisa. Arrancar pelinha do dedo é foda também, primeira dama. Arrancar pelinha, aí não dá. Tá longe de 20 minutos, primeira dama?
Não, 19,12. 19,12? Então calma aí. Primeiro, rapidinho. Receita de brigadeiro, se você não sabe fazer brigadeiro, você vai juntar numa panela, você vai juntar uma caixinha de leite condensado, tá bom? Pode ser leite moça, que é o melhor, paga nós leite moça aí, tá? Coloca uma caixinha de leite condensado, aí você coloca ali umas 2 ou 3 colheres de achocolatado, pode colocar cacau 50% também, que fica mais estiloso, né? Estileira. Cacau 50%, não vai no achocolatado não, vai no cacau 50%, aí você coloca uma colher de manteiga, 3 colheres, 3 colheres. Por favor, silêncio. O brigadeiro, de quem que é o brigadeiro? De quem que é o brigadeiro? O brigadeiro é do pai. Essa é a receita certa. Não, a certa é a do pai. Vem comigo e faz, depois você vai me agradecer. Então tem lata de leite condensado, aí você coloca 3 colheres de cacau 50%, coloca uma colher de manteiga. Aí você começa a mexer, a hora que derreter a manteiga, você coloca meia caixinha de creme de leite, beleza? Da Nestlé, aquele creme de leite brabo. Aí você vai mexendo, mexendo, a hora que desgrudar do fundo da panela, assim, a hora que você passar o bagulho de silicone assim, ou a tua colher mesmo, tanto faz assim, ó, e tiver vendo no fundo da panela, aí você desliga e deixa esfriar num prato com papel filme por cima. Aí depois você tira e tá ligado flor de sal? Você pega uma florzinha de sal e joga por cima pra você comer junto com o brigadeiro. Fica bom, você tá achando que é zoeira? Mas isso aí dá um brigadeirão da hora mesmo. Batemos 20 minutos, primeira dama. Agora se não bateu 20 minutos aí, a culpa é da primeira dama, que é ela que tá controlando o tempo. Vale mais 5, hein, cara? Cadê? Eu quero ver brotar que agora eu já tô antenado aqui. Falei, será que a rapaziada vai fortalecer no Pix dessa vez? Pode ser no Superchat no... Valeu também que fortalece. Ai, Corinthians, ai, o Corinthians. Corinthians, cachaça do torcedor, colorida em preto e branco, sem preconceito de cor. Muito obrigado, até a próxima. Vai, Corinthians, e conta rival é poucas ideias. Tamo junto, hein, meus amigos. É nóis, é nóis, é nóis.